Essa é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Como passaram esses dias sem a gente? Eu sou Surama Negromonte, sou uma mulher preta de 1,60 m, com os cabelos curtos cacheados e com uma mechinha branca no cabelo. Atuo como jornalista, fotógrafa e produtora cultural. E ao lado dessa mulher maravilhosa chamada Ilana, apresentamos o programa Ser Mulher. E aí, Ilana, tá boa? Tô boa. Oi, gente, tudo bem? Como Surama bem disse, eu sou Ilana Costa, mãe de Inácio, produtora audiovisual e curiosa nata. Mulher, negra, gorda, de 1,70 m, com cabelos cacheados e óculos. E respondendo a sua pergunta novamente, Surama, estou maravilhosa. Ilana, esse programa de hoje vai ser babado, não vai não? Eu tenho certeza que muitas pessoas que são mães vão se identificar, chorar junto, compartilhar as alegrias, mas principalmente vai rolar um acolhimento aqui, geral, para a gente conversar um pouco sobre esse universo, esse portal que a gente atravessa depois que a gente vira mãe. Esse é mais um daqueles programas que eu saio daqui super esclarecida e mais empática ainda. Se todo mundo bem soubesse, parava para ouvir mais sobre as vivências das mães, porque eu vou te contar, é luta atrás de luta, viu? Amiga, é luta atrás de batalha. Pois é, amiga, e ainda tem gente que romantiza esse universo, viu? É só experimentar um tempinho, né? Reservar um tempinho para trocar uma ideia com a mãe, que vai ter noção, né? Vai se localizar um pouquinho. O programa de hoje a gente vai falar sobre esse lugar tão esquecido por nós mesmas, às vezes, mas também pelas pessoas que estão ao nosso redor. Quero saber das pessoas mães em qual momento você lembra que também habita um corpo feminino e tem direito de exercer o seu papel como mulher. Pois é, já viram que o papo hoje vai render, né? O tema que escolhemos para abordar hoje é Por onde anda a mulher que também é mãe? Para trazer suas vivências e compartilhar sobre o seu universo como mulher, convidamos ela, que é maravilhosa, mãe de Pedro, professora e muitas coisitas mais, né? Se apresente melhor aí, Yolanda Oliveira. Oi, gente, que legal estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada, meninas. Estou bem contente com esse convite, estou bem honrada, né? Que bom. Então, meu nome é Yolanda, eu sou uma mulher negra também, eu tenho 1,54 m, então sou bem diminutiva, né? E minha voz não é assim não, viu, gente? Estou me recuperando de uma crise de rinite, mas estou bem, estou legal. Então, gente, das coisas que eu faço, você já disse, né? Sou professora, gosto muito. Sou professora do ensino fundamental, dou aula, assim, a uma turma muito bacana, que é o 6º ano. Hoje vai ter história, viu, aqui, minha gente? Cheios de energia, tudo assim, 10, 11, 12 anos. Sou professora de matemática deles, né? Também sou professora da educação de jovens e adultos, aí já é outra realidade, né? São as pessoas que, por vários motivos, não puderam estudar na época que se diz que se deveria estudar, né? E aí as pessoas que têm toda uma história de vida voltam para as salas de aula, voltam a estudar. Tem uma questão assim política muito forte que essas pessoas têm, né? São pessoas em geral bem politizadas e que às vezes estão se alfabetizando, mas que têm toda uma vida, né? E em tudo isso permeia o fato de eu ser mãe, né? Eu ser mãe, já quem é mãe sabe que não dá para romantizar. A respirada. Você viu, Surama? A Pausa para respirar. Toda mãe tem que ter essas pausas para respirar, né? Deveria, pelo menos, né, amiga? Pois é. E já pegando esse embalo do respiro, eu já quero começar com uma pergunta bem forte. Vamos lá. Você se lembra a última vez que você se enxergou mulher e vivenciou isso? Bom, então, quando eu falo assim a questão política, que eu já citei antes com meus alunos, é porque eu enxergo até nisso a maternidade como uma questão política, sabe? De que a mãe, a mulher, ela
tá muito junto, mas a mulher não pode deixar de existir. Isso é uma questão realmente de se enxergar enquanto fazendo parte desse mundo. Eu fui mãe do meu filho muito jovem, né? Eu fui mãe dele, eu tinha acabado de fazer 19 anos. E hoje eu tenho 40 anos, então eu tenho um filho de 21 anos. E tem um detalhe. Sim. Ela tem 40 anos e está... Grávida, minha a filha. surpresinha. Velho, quando eu soube disso, e eu sabia que a Yolanda vinha pra cá, eu fiz... É incrível. Porque a gente vai ter uma visão totalmente diferente da maternidade através do teu olhar, sabe? Acho que isso só... Duas fases, né? Exatamente. Um outro jeito de maternar que talvez seja completamente diferente do que tu viveu ali atrás, né? Assim, eu estou falando assim com base na minha experiência, é claro, né? Cada mulher, cada mãe tem assim a sua. Como eu fui mãe muito jovem, nessa fase da minha vida, eu era muito jovem de idade, mas eu tinha vindo de algumas experiências já. Passei um tempo morando sozinha em outro país, então eu já era um pouco mais adulta. E sozinha, assim, me sustentando. Eram meus pais que me sustentavam, eu me sustentava. Então, eu fui muito jovem, mas eu era muito chata nessa época. Eu não sei porque ela usou no passado. Não, é porque hoje é outro tipo de chatice. É um outro Brincadeira, tipo. amiga. Essa chatice, amiga, da época... eu acho que ser mãe, você que é, ou quem quiser ser, já adiantamos, já damos esse spoiler. Nasce uma mãe, nasce vários julgamentos. Sim. Sempre vão ter as pessoas julgando a forma do ser mãe. No meu caso, como eu era muito jovem, algo que para mim foi muito pesado é que as pessoas já me olhavam e achavam que eu ia ser uma irresponsável, que eu não iria cuidar bem do meu filho, que eu iria relegar o cuidado dele com outras pessoas, né? Eu acho que isso me fez ser muito chata comigo, porque eu queria muito ser uma mãe perfeita. Muito crítica, né? Muito crítica. Era isso que eu ia perguntar. Essa autocobrança redobrou, né? E como Sim. foi esse processo, né? Porque Eu muito era jovem. Eu era muito nova, eu estava recém entrando na universidade, um namoro recente, a gente namorava pouco mais de um ano. Então, o que me deu muita força... importante, nenhuma amiga minha era mãe, então não tinha essas referências. Eu fui a pioneira. Ela abriu os caminhos. Todas as minhas amigas, todas, vieram ser mãe 10 anos depois, 12 anos depois, em diante. Bom, eu acho que quando me deu essa dimensão, por isso que eu voltei ao passado, de enquanto mulher, foi justamente o meu filho. Porque quando ele nasceu e que veio todas essas cobranças, mas o meu filho era um bebê e era uma criança assim tão bacana, que um dia me caiu a ficha que eu não queria ser chata, porque ele não merecia ter uma mãe chata. E que eu iria me divertir na maternidade. Óbvio que assim... Tem muitas coisas, assim, do cuidado, inclusive físico, de criar alguém. Mas eu não queria ser para ele, aquela referência de tanta rigidez, já que eu me cobrava tanto. Então, foi daí que eu relaxei. E até esse relaxar, para mim, foi que me possibilitou dizer, eu vou sim continuar a ser jovem. Te fez fluir mais nesses dois papéis, né? De Sim. mãe e de mulher. Então, tu conseguiu separar, apesar de muito nova, conseguiu segmentar e ter esses espaços para você? Olha, eu consegui, porque assim, do meu jeito, eu tenho, da realidade que eu tiver, eu ver a melhor forma de viver, me adaptar o melhor possível. Mas tem coisas que a gente só vai enxergar depois com o tempo, né? Eu tive que abrir mão de muitas coisas, não foi por causa do meu filho, mas foi por causa das cobranças que as outras pessoas tinham com a maternidade. Desde representações mesmo, sabe? As pessoas esperam, né? Espera, principalmente a família. E olha que eu tive muito apoio dos meus então sogros, né? Da minha mãe, do meu então companheiro. Mas mesmo assim, eu não poderia agir como uma pessoa que tinha 22 anos, 23 anos, porque tudo se voltava a... Mas você tem um filho. E meu filho era a pessoa mais de boa nisso tudo. As outras pessoas é que me cobravam mais disso. Eu já fui mãe em outra realidade, assim, e talvez... Mas eu compartilho muito dessa coisa do que as pessoas esperam de você, né? Muita gente olha pra mim e não acha que eu sou mãe. E às vezes a gente até se questiona, pô, será que eu tô sendo uma mãe boa o suficiente? Porque eu não tô sendo reconhecida em todos os checks da vida. Então, você é, né? Exatamente. Só pra deixar claro isso. Não, sim. Eu não tenho dúvida sobre isso, sabe? Mas às vezes a gente...
tu falou de nasce uma cobrança, mas nasce também uma culpa, né? As culpas estão sempre relacionadas, ao meu ver, com essa cobrança. Porque se cobra e às vezes a gente não atende essa expectativa e às vezes a gente se sente culpada por isso. E é uma cobrança social, né? Não, acima de tudo, é uma cobrança social, assim. Às vezes eu vou sair sozinha com o Inácio e minha mãe fica meio preocupada, assim, tipo, mas tu vai sozinha com ele? E eu entendo como um zelo, mas é também essa questão de, tipo... e aí eu me vejo muito fortalecida nisso e me vejo muito como... Ok, estou saindo ali como mulher, mãe dele, mas essa mulher que toma a decisão de fazer as coisas que acha que devem ser feitas. Por exemplo, eu quero sair para me divertir com ele está numa fase assim que eu já consigo uma interação legal e a gente consegue se divertir em alguns ambientes. E aí, eu vou. Eu quero vivenciar isso com ele. E às vezes é isso, é um momento meu e dele. Assim, pra mim, essa leitura de Yolanda é muito baseada no a gente decidir se colocar como mulher, mesmo sendo mãe ali naquele lugar. Inclusive, eu quero aproveitar já essa fala para saber mesmo se tem como. A primeira pergunta é essa. Quando você se torna mãe, a mulher deixa de existir? E a segunda é, como separar esses dois papéis na vida de vocês? Como é? Para mim, acho que é bem importante a questão da rede de apoio. Uma criança demanda muito. A rede de apoio vai te dar espaço para você se reconectar, para você respirar e conseguir olhar para essa mulher, assim. Porque se você só entra no fluxo do cuidado com a criança, eu confesso, assim, que o primeiro ano dele foi muito difícil para mim. Muito difícil, assim. E todas as mulheres que eu converso têm o mesmo discurso. É muito difícil se olhar, porque você não tem tempo. Eu lembro que quando eu ouvi essa história de você não vai ter tempo nem para escovar os seus dentes, eu dizia, que exagero. É impossível. Claro real. que vai ter tempo para escovar. Que absurdo. Lavar o cabelo. E assim, minha gente, você é engolido pelo tempo. Você é engolido pelas demandas. E o cansaço. Não, aí o resultado disso é uma mulher cansada, exausta no fim do dia, que você não sabe se vai dormir à noite. Então, assim, é difícil você encontrar nesse espaço, Surama, um momento de se olhar. É muito difícil, porque você só quer dormir, na verdade. E eu acho que é por isso que acontece tanto essa questão da anulação, né? Sim, se você não está se vendo, você só vai passando os dias, né? E muitas vezes a gente volta justamente para essa culpa. Então, quero dizer assim, para todas as mulheres que estejam ouvindo a gente, você não tem culpa. Você está fazendo o melhor que é possível, o melhor que consegue, né? Humanamente falando assim, consegue. Porque a gente fica realmente nisso de poder ser engolida por essas demandas e esquecer da gente. E esse lembrar da gente, para mim, vamos ver como é que vai ser agora, né? Essa agora nova vem uma etapa, nova etapa. né? Uns 5 minutos por dia, tirar 5 minutos para dizer, acho que cuidar de mim seria, não sei, comer mais devagar, hoje. Vamos tentar, quem sabe, né? Administrar esse tempo, né? Se possível, a gente vai tentando, é a ideia. Eu quero jogar uma bomba agora. Polêmicas. É mito ou verdade que a mulher, quando se torna mãe, ela se torna invisível? Mas calma. Eita, esse mistério. Ainda vem mais. A gente vai pro intervalo agora e volta daqui a pouquinho com a resposta. Fiquem aí com a gente. Olá, gente! Estamos de volta para a rodada do nosso segundo bloco. E já que trouxemos no bloco anterior a pergunta polêmica, vou repetir ela aqui, hein? Vai, Dali. Meninas, é mito ou verdade que a mulher, depois que se torna mãe, se torna invisível? Então, se torna invisível para quem? E para o quê, né? Porque eu acho que quem é visível mesmo é a tal da mãe, especialmente com essas críticas, né? Especialmente com essas cobranças. A mãe tá sempre sendo vigiada, né? Nossa, um dia de sossego a mãe não tem. Um dia. Quem cria mesmo filho ou filha sabe bem como é. Mas talvez assim a parte do ser mulher, independente de ser mãe, se a gente não ficar bem atenta,
tudo leva a gente a se... A maternidade, né? O que eu percebo muito é que as pessoas chegam, né, para as mães, nunca perguntam assim: oi, fulana, como é que tu estás? É sempre: e o bebê? Sim. Tá comendo? Tá Ficou com quem? Se vê uma... O famigerado tá com... E o menino tá com quem? Tá com saúde? Tá comendo? Não, amiga, nem fazem perguntas tão profundas, fazem tá? não. Porque se preocupasse com a saúde do menino, a gente tava até feliz, né? Um negócio bonzinho. Mas é mais, tipo, para saber como é que essa mulher chegou até aqui. Então, a gente volta Sozinha. a isso, né? De que, não, pelo menos foi como eu senti. Não é o filho em si. Claro que a criança tem todas as demandas, né? Mas é a forma como se encara esse ser mãe, essa maternidade. A gente realmente não tem sossego. O patriarcado não dá sossego pra gente, não, viu? Já que falou no último episódio que o patriarcado é uma Nunca entidade muito competente, porque ele tá ali, ó, trabalhando Na mente dia da e gente, noite. inclusive, né? Se Exatamente. Mas respondendo tua pergunta, Surama, eu acho que o primeiro questionamento que eu faço é esse mesmo, de Yolanda, sabe? Me vem. Porque a gente tem que cavar, é como se a gente tivesse a vida inteira, a gente já teve que cavar nossos espaços e tudo mais, mas quando a gente se torna mãe, é como se a gente tivesse que começar, não é do zero, mas é quase do zero a cavar aquele espacinho ali e a gente manter aquilo que é nosso. Então, esse olhar mesmo e se colocar um pouco. É difícil quando você está nesse lugar do cansaço, do cuidado, é intenso, mas eu sinto que a gente cada vez mais tem se colocado como, olha, eu tô aqui, eu não sou só mãe, né? Até porque ninguém é só uma coisa. E aí a maternidade, as pessoas tendem a colocar a gente em uma caixinha só depois que a gente se torna mãe. E a invisibilidade vem muito desse lugar, da gente não ser vista nas outras possibilidades, nas multipotências que a gente tem. É como se vocês fossem resumidas a só ser mãe, né? É muito pesado, sabe? É uma coisa que, por si só, já tem seus desafios, né? Tem suas dúvidas e parece que piora diante disso, né? Por isso que eu vejo assim muito importante esse autocuidado, seja ele o que for. De repente, se para aquela mulher o autocuidado é estar numa academia, não é meu perfil. Ok, porque Tudo para bem. ela isso é importante, tudo bem. E só um adendo, parece, agora que eu estou nessa outra fase, o estar grávida, minha gente. Nossa, parece que daí que já começa. Sim, o estar é grávida. daí mesmo. Se a gente não tem mais direito do corpo da gente, começa por aí. Se eu, enquanto grávida, tiver vontade de comer, sei lá, uma coisa que faz muito mal à saúde, se naquele momento der, parece ser julgada em triplo, porque não, você agora está grávida, você não deveria comer isso. É muito chato. Fora a Deixem questão as mães em paz, minha gente, por favor. Fora a questão do toque, né? Eu acho que na gravidez, eu fui uma grávida de pandemia. De Sim. saída de pandemia, Sim, mais sim. ainda de pandemia. Eu E lembro assim, bem. eu confesso que foi um bálsamo. Porque eu não tinha muita gente metendo o bedelho na coisa, assim. Aham. Tipo, eu fui uma grávida muito de boa. A minha gravidez foi uma gravidez muito tranquila. Eu conseguia dormir. É bem fora da curva, porque a maioria, a gente sabe, não consegue dormir na reta final, não consegue... Aham. Diversas coisas, né? Do físico mesmo. Mas confesso, minha gente, na reta final eu só queria que o menino saísse mesmo. Aquelas últimas Só semanas... queria a festa do nascimento. Só isso. Só queria, assim, estar festejando o nascimento. Mas eu acho que isso é com todas. Eu acho que eu nunca conversei com uma grávida para ela me dizer, não, no final, as últimas semanas eu estava de boa. Não, você está de boa no sentido de ainda consegue dormir, ainda consegue ter... Mas você quer que o menino saia. E aí, eu fui uma grávida muito de boa, porque... eu tinha isso. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Na minha gravidez, eu estava trabalhando em campanha e eu trabalhava com muitos homens. E eu escondi minha gravidez. Tipo, as pessoas que eram amigas próximas, elas sabiam que eu estava grávida. Mas o resto da equipe não sabia que eu estava grávida. E foi uma decisão minha. E minhas amigas respeitaram, maravilhosas. Fica aqui meu abraço de gratidão por vocês terem respeitado essa minha decisão. Porque eu não queria esse julgamento. Eu não queria as pessoas o tempo inteiro dizendo o que eu tinha que fazer. Se eu podia subir escada, se eu não podia subir. Com esse milindre que a grávida traz, sabe? Que as pessoas trazem, na verdade, para a grávida. Pois é. E aí eu não queria viver isso. Eu queria que as pessoas olhassem para mim com a autonomia que eu sempre tive,
parece que você fica muito delicada. Com a autonomia de mulher, né? Exatamente. E se a gente precisasse alguma coisa, a gente falava. Isso. Pedia. Não precisava ninguém tomar qualquer conclusão sem nos perguntar. Então, essa invisibilidade, acho que tem muito disso também. Parece que a gente perde opinião, parece que a gente perde um senso crítico porque engravidou ou porque é mãe. Isso. Mas talvez, até uns 4 meses atrás eu menstruava, né? Que estou no começo da gravidez. Acho que isso vai muito assim, falando a respeito do corpo da mulher. Porque eu já escutei várias vezes, em algum momento que eu estava muito irritada, brincadeiras, que de brincadeira não tem nada, do está de TPM, É um está clássico, né? menstruada. Então parece que o corpo da mulher já tem muito disso, né? A gente é só ligada a hormônios. Eles são importantes, mas eles não são definidores. E os homens também têm muitos hormônios e também definem, né? Muitas emoções deles também, né? Só isso. Eu imagino que é um turbilhão de coisas que acontecem no corpo, né? Hormônio, cabeça muda, né? Vocês viviam de uma forma e agora a vida parece que precisa se reajustar de alguma maneira, né? Para o novo. Aham. Em teoria, a gente sabe disso. Mas na prática, como foi lidar com esse processo, assim, e saber que você nunca mais vai ser a mulher que você era e agora você precisa se colocar dentro de um novo contexto? Olha, se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, é das minhas amigas, de mim, enquanto mãe. Porque a espécie criativa é a mãe. A gente se reinventa muito. Então, eu volto, assim, a pensar que é isso que, para mim, faz sentido, tá? É de que o quanto que a gente vai reaprendendo, desaprendendo e aprendendo coisas novas com a gente mesmo, com a nossa vivência, sabe? Então, todo dia a gente está aprendendo algo diferente ou desaprendendo, dizendo isso não me serve mais. Acho que é bem forte, assim, para mim, trazer isso para a vida, do fluir. E de que eu não vou dar conta. Tem muita coisa assim que eu não vou dar conta. E muitas outras coisas eu dou conta. Até me surpreendem, né? Então, essa criatividade que a gente tem, essa criatividade que a gente traz, ela tem muita força. E muitas vezes ela é bem ignorada. E a gente consegue. Eu, ouvindo Yolanda falar, me vem que a mãe é uma grande potência de inovação. Sim. Porque ela consegue transformar. Eu confesso que para mim foi uma ruptura muito grande, principalmente nos primeiros meses, porque eu era uma pessoa que vivia uma vida de jovem, adulta, que ia dormir sei lá que horas, e que eu fazia tudo que eu queria, na hora que eu queria. Era uma série, era uma saída, tipo, morava aqui no centro, então eu estava na efervescência da coisa da vida, né? Tinha minha autonomia financeira, e de repente eu me vi tendo que dormir de 6 horas da noite, tendo que Pra botar dar uma conta. criança para dormir, e eu dormia junto, porque eu não conseguia, de tão cansada que eu estava. E eu lembro de todos os dias, para mim é uma lembrança muito forte ainda, de fechar a cortina para dormir e pensar, poxa, minha vida vai ser isso agora. E eu lembro que todo dia eu pensava isso, todo dia, até o dia que, de repente, Inácio vai dormir 10 horas da noite e o meu filho durma, pelo amor de Deus. Sim. E tá naquele pique, a gente consegue fazer nossas coisas e a gente entender que a vida vai devagar, sabe? Às vezes a gente quer uma pressa, quer voltar para um lugar que não dá mais para a gente voltar. Eu acho que a maternidade, essa ruptura, é tão forte porque é uma ruptura muito grande. Uma morte, né? É uma morte. Uma morte de quem a gente era. Não tem outra palavra. Vocês passaram por essa crise de identidade, mãe, mulher? Sempre. Até hoje, amiga. Sempre. Eu passei nessa crise, inclusive, de vestir, assim. Eu não consigo me reconectar com algumas roupas que eu tinha antes. Eu também não. Isso para mim foi muito Que forte. louco. Sim. Eu olho para meu guarda-roupa inteiro assim, ficou uma arara. Eu comecei a tirar, tipo, doar, um monte de coisa, porque eu não me conectava mais com aquelas roupas. Era uma coisa assim absurda, não tinha mais. É isso, roupa é muito isso, né, de você se identificar. E eu não me identificava mais. Amizades. Amizade, eu confesso que foi até um pouco. Não foi muito, não. Às vezes é uma coisa bem Porque forte. tem isso, né? Quando a gente não, no caso que eu não sou mãe, mas assim, quando a mulher se torna mãe, eu vejo muito as meninas falar sobre isso, sobre a mudança do ciclo, né? Que era e parece que desaparece essa galera, assim.
desaparece ou se... Pronto, o que aconteceu para mim é muito, tipo, novas amizades de contextos agora que são mais pertinentes para o que eu estou vivendo. Para mim, hoje, eu tenho muito mais passeios durante o dia e aí a gente vai para diversos lugares. Eu não tenho muito essa coisa. Por exemplo, o aniversário de uma amiga minha foi num bar. E era um bar durante o dia, almoço, a gente leva Inácio. É uma confraternização. Não estou levando ele para um bar. Eu estou levando ele para o aniversário de uma amiga da mãe dele. E eu não vejo problema nisso. Mas os perigos noturnos, esses ficaram no passado. Porque, assim, pra gente sair de noite é uma coisa bem um evento, pontual. né? É um evento. E, inclusive, tinha um evento no dia que eu e Lucas, e ainda sair com o pai, meu Deus. Aí é que é evento mesmo, amiga. Daí a importância das pessoas que deveriam ser uma rede. Isso. Reconhecer, né? Que é importante para a gente descansar. É importante para a gente ter um lazer. A gente vai ser mãe melhor, vai ser uma mulher melhor, vai ser melhor com a gente. Porque volta assim ao que tu já trouxe, né, Su? Que a mãe às vezes fica muito em foco e a mulher fica muito apagada. Mas antes de vir essa mãe, vem uma mulher. Isso. Né? E é bem importante se cultivar esse espaço, porque, minha gente, é muito duro, né? Você vê aquelas pessoas que você gosta tanto, que tem toda uma relação e, de repente, a pessoa desaparece. Né? É, muito Ou duro. trata você como se fosse uma pessoa muito diferente do que era, porque agora tem uma criança. Então, os próprios espaços é uma coisa para se debater bem, os espaços estarem adaptados para as crianças. As crianças fazem parte da sociedade. Porque a gente excluindo a criança, a gente vai estar excluindo a mãe também. Isso. Né? Então, é bem comum essa mudança de rotina. Só esse exemplo do bar. A gente, quando está saindo para os locais, a gente já pensa, né? Eita, mas será que lá vai ter um espaço para meu filho, para minha filha poder brincar enquanto eu como? Enquanto eu como, tá? Enquanto eu como, é só isso. Enquanto eu como. Tem né? uma máxima que eu repito isso desde que eu li. E eu li, meu filho era muito pequenininho mesmo, que é mãe bem, filho bem. Exato. E eu acho que essa máxima, ela serve muito para a gente conseguir olhar para essa mulher mãe. Aham. Porque se a mãe não está bem, o filho, a gente não consegue desenvolver aquela atividade, porque a gente não consegue desenvolver nada bem se a gente não está bem, Exato. né? Não é só a maternidade, é porque a maternidade cobra muito da gente, muita presença, muita dedicação. Mas se a gente não está bem, a gente não consegue desenvolver nada bem. Então, assim, é olhar para essa mulher mãe e entender onde é que eu posso ajudar ela. Uma coisa que eu queria dizer e deixar muito claro, e a Yolanda falou um ponto aí sobre as pessoas que somem e tudo mais, chamem as mulheres mães, chamem as mães para os rolês, mesmo que... Porque a gente não vá. Exatamente. Mas é lembrada. É tão bom, eu lembro que eu me emociono. Eu me emocionava muito, assim, com algumas amigas minhas. Mandavam WhatsApp, bora fazer isso, a gente tá indo para tal lugar. É horrível, minha gente. Você vê seus amigos todos através dos stories num lugar. Sim. E você não ter sido nem mencionada, sabe? Isso machuca muito e faz com que a gente cada vez se distancie também mais um pouco. A gente vai falar muito mais sobre isso aí, mas agora a gente vai precisar ir para o intervalo e já a gente está de volta, não sai daí. Estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso terceiro bloco do programa Ser Mulher, aqui na Rádio Freicaneca. Todos reabastecidos com as suas águas. Vamos embora? Podemos? Sim, vamos embora. Vou pedir licença aqui rapidinho, só para deixar os nossos ouvintes informados das nossas redes sociais. Quem quiser dar uma sugestão, acompanhar a gente, saber da nossa rotina, tá aí. O meu @ é surama.negromonte. E o meu é Ilana Costa _. A gente quer saber lá de vocês. Vamos trocar figurinhas por lá. É isso aí, Lana. Então, agora vamos abrir a roda do nosso terceiro bloco
E vamos falar agora de um teminha bem básicozinho, assim, nada pesado. A solidão materna. Vocês já ouviram? Já viu esse bicho? Esse bicho é grande, viu? Vocês, mamães, me contem. Já vivenciaram aí? Me conta aí, Yolanda. Eu quero que a Yolanda comece falando sobre isso, porque eu acho que tu, talvez, por mais que falou sobre essa tua maturidade lá quando tu era mais jovem, mas eu imagino que todas as tuas amigas não eram mães. Sim. Como é que tu encarou esse rolê da solidão materna? Foi bem difícil mesmo, justamente por isso, né? Porque eu estava inserida no meio em que eu via todo mundo assim sendo jovem, que é o que eu era, né? Amiga, tua sorte que não tinha stories nessa época, Não Vici. não tinha rede social. Meu Deus do céu, tu ia Certo, surtar. querida, eu acredito. Mas, pelo menos comigo, vamos ver como é que vai ser agora, nessa nova fase, né? Mas, assim, comigo, assim que a gente tem filho, a gente tem muitas dúvidas, né? De como criar, do como fazer, do como alimentar. E tem muitos pitacos. Sim. Em geral, esses pitacos que nem nos escutam. É só pela vontade de dar o pitaco. O né? pitaco, a palavra pitaco, né? Ela já vem carregada de uma coisa meio... A pessoa não tá preocupada com como você vai ouvir aquilo, do seu contexto e de como você tá fazendo. Ela só quer falar. É uma invasão. Bom resumo. Então, e como eu era jovem assim, aí eram muitos pitacos, né? De tudo. E isso foi muito forte nessa solidão. Muito, muito forte. Porque nenhuma amiga minha era mãe. As pessoas que eu conhecia, que estudavam comigo e tal, que eram mães, eram pessoas 10 anos mais velhas que eu. Mas, para mim, o que foi muito forte foi justamente estar entre mães. Porque a maioria das mães se entendem. A maioria das mães entendem o que é você ir trabalhar no dia seguinte depois de passar uma noite com uma criança que estava com cólica. Então quer dizer que é super importante ter esse contato com outras mães. Não. Para Nossa. mim é fundamental. Ó, Nossa. pra mim, eu acho que onde eu mais senti solidão, bater forte essa solidão materna foi com a amamentação. A amamentação coloca a gente, às vezes, num lugar muito perigoso. Sim, eu amamento até hoje, né? Acho que tem 2 anos e 1 mês. E ele mama, a gente já tá meio que dando uma regradinha nessa amamentação, porque eu quero um desmame ali natural. Mas a amamentação é um lugar que você tem que acordar de madrugada para dar de mamar para a criança. Por mais que o companheiro ali... a gente fazia muito esse revezamento de, tipo, eu dava de mamar e ele botava pra arrotar, assim, e ninava e tudo mais. Mas no comecinho mesmo, como a gente nem sabia como fazer, eu lembro de Lucas falando pra mim, assim, Ilana, tu tem que me acordar. Porque eu não acordava. Eu achava que eu não deveria acordar ele. Veja, e eu sou uma pessoa que, tipo, estudei o máximo que eu conseguia, assim, pra encarar esse rolê da maternidade. Não. Fui uma pessoa que, tipo, li muito. E, minha gente, quando você tá inserida no contexto, quando você tá vivendo... É avassalador. Você fica meio cego, assim, sabe? Você fica meio... Sem raciocínio. Sem raciocínio. E aí eu lembro, isso foi muito forte pra mim, assim, ele me dizendo, mas tu tem que me acordar para ficar com ele. E eu fiz, mas é claro que eu tenho que acordar, né? E aí a gente começou a estabelecer uma nova rotina e tudo mais. Até hoje, assim, desde Inácio com uns 8 meses, ele já não mamava mais de madrugada. E até hoje é Lucas que acorda nas madrugadas, graças a Deus. Mas, assim, isso é uma exceção, entendeu? Sim. Eu queria deixar isso muito claro aqui. Que não deveria ser, né? Não deveria ser, mas infelizmente a gente sabe que é. Porque a maternidade é uma coisa conjunta, né? Exatamente. É uma escolha, né, que tem que ser em conjunto. O pai, ele não tá ali para ajudar, o pai não tá ali para ser rede de apoio. O pai tem que ser pai. Por mais que ele não esteja com a mãe, né, como companheira, no sentido de casal, mas as pessoas têm que ter maturidade para dividir as coisas. E o que a gente observa são sempre mães sobrecarregadas, principalmente nesses primeiros meses, né? Não, mas ele quer o peito, né? Eu vi um trabalho de muita resiliência e paciência do meu companheiro. De claro, a criança vai chorar, ela quer a mãe mesmo. Mas você tem que conquistar ali o seu lugar de pai. Lucas, faz um curso aí, pô. É tipo isso, assim. E eu tô falando aqui de uma vivência muito visceral, entendeu? Não foi nada programado, assim. A gente não tinha um plano para isso. Mas a gente foi
entendendo a nossa logística. Bem orgânico, né? É, Uma coisa bem foram orgânico. organizando entre vocês. Isso. E que bom que tu teve esse amparo, né? E tem, né? Amiga, eu nem sei como seria de outra forma, porque se eu já vivo cansada, mesmo tendo um pai presente e Atuante. ativo, exatamente. Eu não sei, assim, eu fico pensando, às vezes eu olho determinadas situações, porque rede social É rede social. É bem traz bacana pra pra algumas gente coisas. uma lupa de coisas que a gente não acessa dentro da nossa bolha, né? Às vezes ela dá uma furadinha assim, a gente vê umas coisas que a gente não acredita. E eu fico me perguntando como essas mulheres, na verdade, elas não dão conta, né? A que preço elas dão conta de cuidar dessas crianças. Sim. E talvez tu tenha exemplos como esse, assim, Yolanda, tipo, de pessoas que tu entende que são essa rede Aham. e que os pais são, tipo, ou pais que são muito ativos, que conseguem, né, fazer essa divisão de tarefas com as mães, ou de pais que realmente não fazem nenhuma questão de galgar ali o seu lugar. Infelizmente, né? Porque perde. No fim das contas, por mais que a gente fale assim dessas demandas que se tem, mas o que eu olho muito é que quem não acompanha o crescimento de uma criança é essa pessoa que perde. Sim. Porque é fantástico. Não é querendo romantizar nada, mas é muito bacana a gente olhar assim, de que, poxa, eu já tive esse tamanho, eu já fui assim, você se vê no seu filho ou filha, né, aprendendo coisas com eles. É uma coisa muito visceral, é uma coisa assim muito forte, uma coisa animalesca, de tão bonita, de tão incrível. Apesar de eu ser muito jovem, o pai do meu filho também era muito jovem, mas ele foi também assim um pai, foi e é, né? A gente não está junto há alguns anos já, mas esse apoio eu tive. E dessas pequenas coisas que a gente vai fazendo, quanto que ajuda uma mãe, alguém poder segurar a criança um pouco mais, a gente lavar o cabelo, poder dormir uma hora a mais. Então, o pai do meu filho Pedro, ele era muito assim, ele fazia o papel dele de pai. E meu atual companheiro Armando, desde que a gente descobriu estar grávido, ninguém nasce sabendo ser mãe, nem sabendo ser pai. Mas eu já estou vendo muito ele nisso, de estar lendo, estar me acompanhando nas consultas, estar fazendo a comida que eu gosto, estar escutando podcast de paternidade. Que massa. E isso que a gente está aqui. Você vai encontrando seus caminhos, né? De Sim. fazer a sua paternidade do mesmo jeito que a gente vai sendo empurrada, às vezes, para esse caminho da maternidade como uma coisa compulsória. Tá gestante ali, já tem que saber como é que faz. Não. A gente também vai Ninguém encontrando sabe. nossos caminhos. Em algum momento vocês se sentiram perdida dentro de vocês, assim, no sentido de não se reconhecer mais como mulher, como pessoa, assim? Todo dia. Amiga, Mas um uns processo. mais e outros menos. Isso. Todo dia. Só, eu vou te dizer, eu acho que o trabalho me faz uma conexão muito forte comigo, com essa Ilana mulher. Eu acho que tá trabalhando para mim é oxigenador, Sim. sabe? Me traz para esse lugar de tipo, olha aí, olha aquela pessoa, não é querendo olhar para o passado, mas essa semana uma amiga minha colocou, ela acabou de ter bebê, a bebê dela tem uns 2 meses. E ela publicou exatamente coisas tipo, como é que é para vocês? E aí eu fui pensar como responder ela e me veio a palavra que não é uma redescoberta mesmo, assim. Eu vou me redescobrir como sou eu, agora com um tempo limitado, com tendo que buscar uma criança na escola, com ter algumas outras preocupações. Como é essa Ilana tendo essa demanda dentro do meu trabalho? Como é essa Ilana com as minhas amigas? Entendeu? Nos contextos. E saber que vocês não vão ser a mulher que vocês eram, não vai conseguir ter aquela mesma dinâmica. Isso assustou vocês? Assusta porque é justamente isso, de que você já tem uma rotina X, essas coisas do saber a hora que vai dormir, saber a hora que vai acordar. Agora que eu tenho um filho já adulto e que eu me descobri grávida de novo, é uma bobagem, talvez. Mas eu me vi pensando um dia desses, eu pensei, nossa, agora que Pedro, se eu não tiver afim de cozinhar, a gente pede uma pizza e come. E tá tudo bem, E tá né? tudo bem. Faz um sanduíche e come, e tá tudo bem. Quem tem filho, especialmente filho bem pequeno, não tem isso.
Você vai estar amamentando, você vai estar fazendo, vai estar querendo dar a comida mesmo para a criança, né? Depois que dá o junk food. Ó, essa semana É yummy. aconteceu uma coisa muito engraçada. A gente tava nesse processo de, ai, meu Deus, o que é que vai fazer pro jantar? E aí, Lucas foi na padaria e comprou 2 coxinhas. Aí chegou em casa com essas 2 coxinhas, aí fez, ai, não vejo a hora de Inácio comer coxinha também. Aí eu, ok, menino. Tipo, porque a gente é bem rigoroso com a alimentação dele. E aí, tipo, é isso. É coxinha pros pais, mas é inhame pro menino. Vai ter que fazer um cuscuz, vai ter que, tipo, ter uma comida de verdade, sabe? Só que a frase dele foi muito engraçada, assim, tipo, não Porque é um vejo a hora. suspiro, não vejo a hora. E aí, na tua fala, me isso. reconheci 100%. É isso, amiga. Faz parte, mas é essa criatividade que a gente tem. A gente tem e a gente vai aprendendo, né? A gente vai se virando. Quando a gente para e pensa assim, ai, quer saber? É melhor eu dormir meia hora mais do que ir lavar os pratos. Depois eu lavo os pratos, sabe? É quando lavar prato é uma demanda importante. Porque quando você tá com um bebê muito pequeno, amiga, tipo, lavar prato nem é. Nem lembra. Você Nem nem lembra. E quando vocês se perderam de si, assim? Hoje, vocês já fizeram esse resgate da mulher? Então, é como eu falei, assim, para mim o trabalho é um momento de resgate. Trabalho, quando eu estou naquele ambiente de trabalho, de produção, de pensar aquela coisa que é totalmente fora do ambiente da maternidade. Também tem isso, assim, coisas que desconectam um pouco da maternidade. Que as pessoas te enxergam como mulher, né? Isso. Olha, eu Vai confesso. falar de outras coisas. Beleza, eu amo falar sobre maternidade, eu já disse isso aqui. Uhum. Mas eu também amo ter contextos completamente Falar de uma aleatórios. série, né? De... Tipo, de Algo tipo. coisas aleatórias. Eu amo, tipo, hoje em dia eu acho que eu me percebi muito mais ouvinte. Eu acho que a maternidade também trouxe isso pra mim. Eu amo ir pra casa das minhas amigas e ouvir as demandas dela. Porque é tão diferente das minhas, às vezes, que eu faço, ai, amiga, conta, vamos pensar uma solução pra esse negócio. E é massa isso, E assim. sai desse universo, né? E sai desse universo da maternidade e a gente começa a espairecer mesmo, sabe? Eu acho que isso torna a própria... Pronto, uma coisa que eu queria falar é que esse pai presente faz a gente ser mãe melhor. Sim. Né? Eu acho que isso é meio óbvio, mas isso precisa ser dito. Se você vai lá e assume seu rolê de pai, de verdade, pode ter certeza que aquela mulher que está com você ou não, como parceira, companheira, vai ser uma mãe melhor. Ou vai ser uma companheira melhor para você, saca? Ela vai estar menos sobrecarregada. Gente, a gente pode dar uma pausazinha para tomar uma aguinha e voltar daqui a pouquinho? Vamos respirar, né? Então é isso, galera. A gente vai dar aquele intervalinho, mas é rapidinho, como vocês já sabem. Daqui a pouco a gente tá de volta. Chegamos no último bloco do programa de hoje, mas como vocês bem sabem, ainda temos muito para hablar por aqui. Mas já aproveitando também, quero muito agradecer a todos que estão fortalecendo nosso trabalho. Inclusive, para os que estão chegando agora, a gente quer apresentar um pouquinho, né, do nosso projeto. O que é essa roda aqui, Lana? Se você nunca ouviu, esse é o nosso programa Ser Mulher e toda semana a gente vai trazer um assuntinho aqui cabuloso e leve, legal, enfim. A gente vai tentar conversar aqui, abrir uma roda com mulheres para a gente conversar sobre assuntos que são importantes da gente debater aqui. A gente sempre traz, né, uma entrevistada para estar junto com a gente, fazendo parte dessa roda e compartilhando, né, junto com a gente. Isso, é um lugar de troca, de acolhimento e você tá aí convidado para vir aqui Chega com a gente. junto. Vem-se embora. Importante dizer, Ilana, quase esquecemos. Esse programa é todo realizado só por mulheres, tá, galera? Sim, claro, né? Como não? Olha que programa perfeito. Sim, este é um lugar de amplificar a voz da mulher, né? Da gente trazer aqui assuntos que fazem a gente refletir e trazer essa troca entre mulheres. É um lugar de luta, né? A Sim. nossa luta diária. Mas é isso. Para esse finalzinho de programa, para fechar a nossa roda, queria saber de vocês o que vocês mais sentem falta depois que se tornaram mãe. A gente ri ou chora? Eu não sei. Quer começar essa lista como, amiga? Eu não sei, amiga. Ordem Esse programa alfabética. vai ter... Esse é o último bloco mesmo. Esse é o porque, último bloco. Porque não sei se vai caber. Não, mas brincadeira. Eu acho que eu sinto mais falta, sabe o quê? De viver minha preguicinha. Aquela preguicinha, aquele fim de tarde.
Aquele pós-almoço. Nossa, quando eu tava grávida, eu tinha esse costuminho daquela dormida, a siesta. Eu era rigorosa com a siesta. E eu, Era exemplar. como de Jaque, disciplinada. Mas eu sinto falta desse momentinho de, tipo, não fazer nada e tudo bem, amanhã a gente resolve. E não dá pra resolver, não. Tem que... A criança dá a demanda e você tem que levantar, amore, e erguer a sua cabeça. Tem que levantar com enxaqueca. E dar o banho, e dar a comida, e brincar. É um tal de sentar aqui, mamãe. E vamos montar a cidade. E você, Yolanda? Então, eu vou te imitar, vice-amiga. Eu tô dizendo, não, Nani, More. O que eu mais sinto falta é isso mesmo. É de dizer, ai, quer saber? Tá, não importa se é domingo, se é segunda, se é terça. Hoje eu vou poder ficar um pouquinho mais na cama. Hoje eu vou poder ler essa página mais do livro, ver aquela série de boa. Não, isso não existe. Quem tem filho, você vai estar acordado às vezes de 11 da noite e de 6 da manhã, 5 da manhã, também já está acordado de novo. Então foi unânime, né? Quer dizer que o tempo, sem tempo, seria o Isso, ideal. o tempo sem Ai, conta, meu Deus. amiga. Aquele tempo que tá de boa, deixa pra amanhã a gente resolve. Porque a gente sabe, né, que existem, claro, demandas urgentes, mas na vida, sem criança, assim, de uma maneira geral, criança pequena, eu acho mais, Aham. as demandas são urgentes. E é isso, eles pedem a nossa presença e é muito importante naquele momento a gente dar isso mesmo. E a gente quer dar, né? A gente quer muito, apesar do cansaço. Eu acho que essa é a grande briga, sabe, da maternidade. A gente quer muito estar naquele lugar, estar presente, mas a gente tá, às vezes, tão cansada, tão atarefada, que é essa luta, assim, entre presença e atividades. Eu já tinha recuperado isso, né? Porque já tenho... Meu Deus, quando eu lembro. Eu conto ou vocês contam? Pois é, aí eu tô escutando você e Lana, tô dizendo, eita, então, né? Deixa eu te contar uma coisa, porque isso é muito importante. Eu olhava pra Yolanda e é de verdade isso, tá? Eu lembro, eu converso isso com o Lucas e eu dizia assim, tá, eu não preciso me aperrear. Eu vou conseguir viver isso ainda na minha vida. Aham. Eu vi a Yolanda viajando, eu vi a Yolanda num barzinho, no sábado, tipo, e tu nem é tão festeira assim, né, de tá. Mas assim, eu olhava pra tu e eu sempre via essa coisa de tipo, tá tranquilo. Isso acalmava meu coração. A gente vê mulheres, mães, em ambientes, às vezes distantes da nossa realidade naquele momento. Isso dá, pelo menos pra mim, dava muita acalmada no coração de que, tipo, eu vou conseguir viver isso ali daqui a pouco. Amiga, são fases, né? Nessa fase que tu tá vivendo agora, é realmente quem tem filho pequeno É um outro é rolê, um né? bebê koala, né? É um carrapatinho, tá lá colado em você. Mas aí a criança vai crescendo e a gente vai vibrando junto com essas descobertas. Inácio tá na escola, né? O meu Pedro tá na faculdade. Olha isso! Então, Aquela autonomia que a gente tanto é. zela tá acontecendo, né? Bicha, eu acho que é isso, faz parte e é super bacana tá acompanhando alguém e a gente tá se acompanhando quem a gente é e quem a gente tá se reinventando. Isso, porque a gente não é obrigada a ser a mesma pessoa. Não, e é muito gostoso. E não ver o quanto que a consegue gente também, muda. né? Não, O quanto que a gente muda, o quanto que a gente mudou, o que é importante e continua, né? Que a gente diz, não, isso pra mim é bem importante. Mas sabe, pra mim isso, como eu já disse, assim, é na minha vida. O que de gostoso a gente pode olhar nesse momento? O que de bom a gente pode olhar, seja no que for. Então vamos aproveitar as coisas boas que o perrengue já tem, né? o perrengue é O certo. perrengue já existe. O perrengue é isso. certo. A gente tem que... Eu acho que esse é um exercício muito grande, assim, muito bonito também da maternidade. A gente tentar deixar as coisas mais leves, mas não a partir de uma positividade tóxica. Mas é dessa beleza do cotidiano, às vezes, como Yolanda falou, de ver a criança crescer, o quanto isso é fascinante, o quanto isso é um privilégio, sabe? Da gente ver aquele bebezinho, às vezes eu olho pra ele falando agora. E, meu Deus, eu tava chorando um dia desse, porque o menino cambalhotou. E isso é muito rápido. E aí eu olhava pra tu nessa posição, voltando só, e aquele mantra do vai passar, ele é verdade, minha gente. Então, super importante, né? Esse contato com as outras mães, com Nossa. outras fases, para dar aquecida no coração, né? Dar essa aquecida no coração. Su, e o que você trouxe, assim, também
de que a mulher, ela existe. Então, quando eu comecei a olhar assim para mim e dizer, sabe, a gente sempre vai ser julgada, né? Sim. Enquanto mulher, a gente sempre vai ser julgada. Então, eu gosto de viajar. E aí, quem me acha uma mãe menor, porque passo uma semana sem meu filho, ele vai estar com o pai, ele vai estar com os avós, ele vai estar bem cuidado. Então, pode continuar achando e eu vou. Eu vou viajar. Eu vou tirar uma tarde no mês. E vou estar com minhas amigas, meus amigos, no barzinho, no cinema, indo pro teatro, dando uma volta de bike, indo à praia, o que for. Eu vou. E eu vou sem culpa. Eu vou de boa. E eu vou ter que abrir mão de outras coisas. Vou ter que abrir mão de fazer a faxina, vou ter que abrir mão de aquela feira maior. Eu vou abrir mão porque eu mereço. É isso. Ou porque eu preciso, né? Às vezes esse momento dessa saída de cena da maternidade intensa ali é muito necessário. Eu percebo isso, assim, minha mãe é a minha rede de apoio Aham. única. E quando, às vezes, ela pega ele uma tarde, eu percebo o quanto isso muda a minha relação com a criança, com o Inácio. Volta cheia de saudade, né? Meu Volta mais Deus, gente, carinhosa. amiga, uma tarde, você fica com saudade. Eu até faço a ressalva aqui, que a Yolanda já trouxe, sobre a importância desse autocuidado, né? Sim. Então, entra exatamente nesse contexto, né? De se a mãe não está bem, se a mulher não está bem, como é que ela vai, né? Se doar e se entregar e estar tranquila ali, né? Não vai. Apenas não vai. Não tem como. Não dá para dissociar assim, uma coisa da outra. Você falou um pouco atrás sobre a amamentação. Amamentar é super difícil. Isso. Não é uma coisa assim natural. Não, a gente aprende a amamentar, né? Nós mulheres. Umas é um pouco mais fácil do que para outras, mas é super difícil. E aí, se a mulher não tem esse apoio de ter uma comida feita, de ter alguém que vai estar dando água, vai. Água, nossa, bebia muita água. Não dá conta. Você não vai conseguir amamentar. Ô, minha gente, e dentro desse processo, vocês sentiram a necessidade de buscar ajuda de um profissional? Não sei, assim, vocês... Terapia, né? Assim, não terapia também tradicional, se a pessoa preferir. Eu acho que terapia nesse contexto é bem multi, porque uma coisa pode ser terapêutica para você, sem ser a própria terapia, né? Propriamente dita. E eu penso, por exemplo, pedalar para mim é muito terapêutico. Tava pensando isso. É um momento que eu estou sozinha, indo para um trajeto X, que nem me importa qual é. Que é só o seu corpo em ação, né? Seu Muitas corpo vezes. em movimento e a cabeça consegue sair um pouquinho ali de tudo e prestar atenção, às vezes, só no trânsito, só no caminho. Às vezes a gente precisa tirar tudo, dar uma limpada e prestar atenção só ali agora, no que a gente está trilhando. Então, pedalar para mim sempre foi muito terapêutico. Eu lembro a primeira vez que eu pedalei, depois de nascer. Lembro que eu ficava também muito ansiosa para ele pedalar com a gente, tipo, na cadeirinha, obviamente. E foi um momento muito massa, porque eu conseguia fazer uma coisa que era terapêutica para mim e leve com todo mundo, sabe? Trazer uma leveza ali para aquele momento junto. Era bem massa. Então já vou te dizer também que bem recente, acho que uns 12 dias atrás, mais ou menos, bem recente mesmo. Aí eu tava nessa crise de, meu Deus do céu, olha para onde eu estou voltando. Olha eu aqui. Olha eu aqui de novo, né? E foi vendo uma foto de vocês três pedalando e eu mostrei pra Armando. Aí ele disse, tá vendo? Tá vendo? Daqui a pouco é a gente, com pirrada a gente, pô, bonito aí. Bonito. Essa família bonita, sorridente, vai ser a gente também. Que ele também gosta de pedalar. Que eu massa. também gosto, né? Isso vai ser a gente levando, vocês tinham ido com ele para o Taça do Frevo. Sim, Foi momento nesse maravilhoso. Dia. Aí ele vai ser o maloqueiro da gente, maloqueirando junto. Não tem coisa melhor não do que Mães fazer. se inspiram. As mães Sim. reais, as reais. Porque, com todo respeito e carinho a tantas que a gente vê, assim, de rede social, dessas milionárias, dessas atrizes, que com certeza têm os perrengues delas, mas eu me inspiro muito das minhas amigas, das pessoas que estão comigo no dia a dia, das minhas colegas de trabalho. Você trouxe seu trabalho, como é legal a gente ir para o trabalho
um trabalho que, felizmente, eu faço muita coisa que eu gosto. E aí eu tô lá no trabalho com meus colegas de trabalho e falando coisas do trabalho. Claro que sempre, em algum momento, Pedro apareceu, né? Pedro estava presente. Mas na fala, nas perguntas das pessoas. Mas é super bacana falar de outras coisas, né? Acho que é isso. É disso que eu volto também para mim, olhando outros assuntos. Eu sinto informar, mas Ah, estamos não. chegando ao final. Gente, me chamem de novo. Tem que ser mais 1 hora só pra gente falar. Ó, é sério, maternidade rende muito, minha gente. Rende muito. Mas é isso, a gente chega no finalzinho do nosso programa. Muito obrigada Oxente. por ter vindo, por ter uma honra. aceito. E assim, hoje eu saio com mais conhecimento sobre a realidade da maternidade. Enxerguem as mães, enxerguem essas mulheres e tragam elas pra junto, porque na real o que a gente gosta é andar em bando. Aham. Então, acho que essa é a grande missão assim desse episódio. A gente se olhar, né, e conseguir perceber a outra, independente de você ser mãe ou não, né? Vamos embora, andar junto. Oi, Alana, para quem ficou curioso e quer saber mais, trocar uma ideia contigo, como é que essa galera te acha? Oxi, vou dizer de uma forma assim, bem criativa que meu companheiro e eu estamos fazendo agora, né? Que a gente tá junto fazendo beterraba em conserva. Ela agora é empreendedora do ramo da beterraba. já disse ela. Arrasou! A gente sempre gostou muito disso, de felizmente poder escolher nossa alimentação. Infelizmente não é todo mundo que pode. Como nós podemos, a beterraba não é um legume assim tão popular e a gente vai conseguir popularizar a beterraba. Eita, a missão Olha dela. só. Agora mais do que nunca. Olha só, pois E qual é o arroba? Como é que acha? Então, Grená, Grena, Grená Beterrabas em Conserva. Vocês podem conversar com a gente, vão acompanhar também o nosso bebê beterraba. E vamos juntos e juntas. Verdade, foi uma delícia esse papo. Eu amei, hablei bastante. E é assim que eu gosto. É isso, então ficamos por aqui. Obrigada a cada um de vocês que estiveram com a gente até o último minuto desse programa. E lembrem-se que no próximo programa estaremos juntinhos novamente. Um cheiro Beijo! e até lá. Essa é uma produção da sociedade civil com o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. O programa Ser Mulher é idealizado por Surama Negromonte. Direção e roteiro, Surama Negromonte. produção geral, Carol Pires. apresentadoras Surama Negromonte. e Lana Costa. Captação Recreative Lab.